O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a alta no preço dos alimentos e a criação de um novo plano safra. Fávaro disse que o governo não vai fazer pirotecnia nas medidas que estão em estudo para baratear o preço dos alimentos no país. Vamos ouvir? Aqui é um grande desafio do ministro Haddad em garantir o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, exatamente para que possa conter elevação de taxas de juros e consequente estabilidade econômica, dólar ter mais tranquilidade e com isso, inclusive, o preço dos alimentos cair. Então, falar em aumentar orçamento para qualquer ação pública é botar gasolina no fogo, mas também se não fizermos um bom plano safra que estimule a produção, é largar o fogo aceso. Então, tem mecanismo, tem modernizações que a gente pode tomar e vamos começar a discutir para que nós tenhamos um plano safra mais eficiente, que estimule mais os produtores a plantar cada vez mais, mas que não pese tanto no orçamento. Muito bem, ali estava o ex-deputado Guilherme Campos atrás do ministro. Meu querido Ricardo Rous, o ministro está falando que tem que cortar gastos, tem que ter equilíbrio fiscal. Será que está começando a ter oposição dentro do governo? Não, Capês, é porque ele estava se referindo ao quê? A financiar o agro brasileiro. Aí na hora de falar em melhorar o plano safra, em buscar mais dinheiro, mais recursos para o agro brasileiro, que tem salvado, vale dizer aqui, ressaltar, muitas vezes a economia brasileira de passar vergonha. O agro, agora que os alimentos estão com inflação imensa, já bateu 8% a inflação dos alimentos e o governo tem sentido na popularidade do presidente Lula, você vê essa conversa do ministro. É importante que ela aconteça com o ministro da Fazenda, sim, que venha um plano safra que possa beneficiar os nossos produtores, o agro brasileiro, de quem o governo não é muito amiguinho, não, muito pelo contrário, o governo não é chegado no agro. Por isso essa conversa de austeridade fiscal que a gente não vê. Tem 50 bi de emenda parlamentar, 16 bi de lei Rouanet, a gente está falando que 2 pontos, tem vários outros pontos que a gente poderia traçar aqui. Agora, vai mexer justamente no agro, eu acho que nós temos que sim olhar, trabalhar forte para que venha um bom plano safra, para que a gente não tenha prejuízo, porque isso pode impactar diretamente na popularidade do presidente, que já anda lá embaixo. O Belucci aqui, eu estranhei, ele falou, nada de medidas com pirotecnia, eu falei, tá mudando. Fávaro ainda adiantou, Belucci, que amanhã vai ter uma nova reunião, e uma reunião ainda mais ampla com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com a Companhia Nacional de Abastecimentos. O ministro Fávaro reforçou que a tendência aí será o preço dos alimentos cair. Vamos ouvir? Primeiro, estabilidade econômica. O dólar caindo, como já vem caindo, hoje o dólar a 5,76, 5,79, já é muito melhor que o dólar no final de dezembro. Isso já tira o calor sobre os preços dos alimentos. Uma super safra que se avizinha e com isso vai ter fartura no campo, os preços devem ceder mais um pouco. Um novo plano safra que estimule a produção e nós vamos fazer, por exemplo, direcionamentos de taxas de juros, já que nós não temos um orçamento que pode ter taxas de juros muito atrativas para todo o plano safra, em virtude da Selic tão alta, vamos ver o que é importante. Arroz, feijão, hortifrutis, ser mais estimulados para que o produtor fale assim, olha, antes de plantar isso, eu planto aquilo, que vai ter mais estímulo e eu vou produzir mais. Isso ajuda contra a inflação. João Belucci. Haja otimismo, hein? Pois é, haja otimismo. E você vê que, em teoria, ele sabe que o governo não deve intervir em preços, né, fazer grandes manobras que a história já provou que deu errado. Deve interferir o quanto menos. Ele, na teoria, ele sabe. Agora, ele deve lidar com quem está acima dele, que é o seu chefe, que é o Lula, que muitas vezes faz um discurso e, na prática, acaba adotando outras medidas. Infelizmente, um dos vilões para o atual governo federal, existem alguns, né, como o militarismo, né, e entre eles é o agro, né, que chegou até algumas ofensas da parte dos integrantes do governo para o agro em campanha, sempre essa rixa, sendo que a bancada do agro é muito forte, o agro, né, sempre ajuda a nossa balança comercial, enfim, a vocação do Brasil no agro. Agora, você vê o ministro ali, não me parece tão seguro ali no que ele está falando, porque, como eu disse, por mais que ele tenha essas ideias, ele tem que validar com o Lula, que vai sempre fazer o cálculo político, né? Ele vai sempre fazer o cálculo político de se a medida vai ter apoio popular, independente de ela ser correta ou não. Que se façam tantos
planos safras quando sejam necessários, que se incentive, que diminua os juros, tudo isso é o que a gente deseja para que o Brasil ascenda mais ainda na sua vocação agro. Agora, é importante dizer que não é porque o Brasil é no agro que ele deve descuidar da sua indústria, como vem sendo muito descuidada. Ser o celeiro do mundo é uma coisa, agora nada impede que o Brasil incentive a indústria também, porque o Brasil precisa de indústria e tem ficado muito para trás, conforme a gente colocou nas notícias anteriores, inclusive na questão da inteligência artificial, o Brasil está ficando bem para trás, Capês. Ana Beatriz, agora que você voltou de viagem, que o dólar está barato, é? Pois é, e agora diz que na fatura do cartão é a data da compra, não é nem a data que fecha a fatura, me ferrei. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o mais importante, óbvio, gostei da fala do ministro, é que haja um alinhamento dentro do governo para que isso não se torne apenas palavras vazias, ou pior, como nós temos visto ultimamente, que isso seja assim... modificado em algum outro pronunciamento, porque não é raro vermos algum ministro falar alguma coisa, depois vem outro integrante do governo e fala, não é bem assim, não é bem assado. Isso traz mais insegurança ainda para o ambiente que estamos vivendo. Então, o discurso é importante, mas é preciso que haja alinhamento dentro do governo para que não se tornem palavras vazias. Palavras. Queria te ouvir, meu querido Túlio. Olha, eu acho que a gente vai falar um pouco mais do mesmo e é importante frisar que é o seguinte, não adianta o governo querer controlar a alta dos preços fazendo reunião e forçando baixar o preço. Não adianta querer aumentar o crédito no Brasil fazendo reunião com os bancos e forçando uma abertura maior. O que o governo tem que fazer é a lição de casa, que é cortar a despesa. Nós temos 300 bilhões de reais para serem cortados, de déficit do governo, aumento de despesa do governo. E nós temos um pacote que foi anunciado no final do ano passado de 70 bilhões de corte para os próximos 2 anos. Quer dizer, não faz nem cosquinha. Então é preciso que o governo faça a lição de casa, reduza o número de ministérios, número de estatais, essas emendas parlamentares, 50 bilhões. Aí vai se criar um cenário favorável para que realmente possa ter um campo fértil para baixar juros, para baixar a inflação. E aí tem um lado positivo que eu também tenho que destacar e reconhecer e não só criticar o governo. Me parece agora, pegando carona na fala da Ana, que o governo está, pelo menos alguns setores, tentando ser mais responsável. Essa fala do ministro ela é boa, mostrando aí uma preocupação realmente em um conhecimento técnico sobre a matéria. O próprio presidente do Banco Central também sinalizando que tem que ser feito o que deve ser feito à luz da ciência econômica e não à luz do populismo. Agora, vamos verificar nos próximos passos quem vai vencer essa queda de braço, né? Estou curioso para saber a opinião da Gleisi Hoffmann depois que vier o aumento da taxa de juros. Será que ela vai manter as críticas que ela fazia ou ela vai entender que realmente isso foi necessário, né? Vai garantir, vai manter a autonomia do Banco Central depois que houver um aumento da taxa de juros ou a política vai querer se apoderar, né, e causar uma ingerência nessa decisão. Então, essa queda de braço que nós vamos assistir daqui para frente vai ser interessante. Me dá um pouco de esperança essas últimas falas do governo. Tomara que eu esteja certo. Olha, Túlio, você está com esperança, é sempre bom ter esperança. Essa é a última que... Mas há uma diferença entre esperança e expectativa. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta a você. Nós estamos pagando de juros da dívida pública, porque nós nos endividamos, o déficit vai aumentando, a gente aumenta a dívida. R$1 trilhão. Com déficit público, aumenta a inflação. Então, o governo precisa, para controlar a inflação, aumentar os juros. Quando se aumenta os juros, aumenta a dívida. Então, nós estamos falando que o contribuinte, que está aí tendo a maior arrecadação da história, está esfolado no pagamento de tributos, está pagando, dos tributos que ele paga, do trabalho dele, do suor do trabalho dele, R$1 trilhão vai para pagamento de juros. Então, realmente, a gente tem que ter esperança sempre, não é? Verás que um filho teu não foge à luta, mas haja esperança sim. Expectativa ou esperança? Olha, eu acredito em esperança se o Banco Central fizer o trabalho correto, infelizmente, né, de dar o remédio amargo, aumentar os juros, porque isso vai mostrar que a ciência econômica está realmente prevalecendo sobre a política. E a sua pergunta, Capês, dizendo o seguinte, olha, mas se aumentar os juros, o governo vai ter que pagar mais da dívida pública que ele já contraiu. É verdade, mas é a história do antibiótico. O sujeito tem pneumonia.
tomar um antibiótico vai fazer mal para o fígado, é verdade. Mas o que ele vai fazer? Ele vai morrer da pneumonia? Então, ele tem que, infelizmente, passar pelo remédio amargo. Então, é necessário e tomara que seja feito aquilo que a ciência econômica diz que deve ser feito.